O que Deus está dizendo é que Ele é totalmente favorável a você. Aí alguém pode dizer assim, mas, pastor, aí já é uma mensagem meio humanística, né? É uma coisa assim, parece que ao invés de ser tudo sobre Ele, é tudo sobre eu. De novo, depende da perspectiva. É verdade, não se trata de você. É tudo sobre Ele, isso é verdade. E todo filho de Deus sabe disso. E todo aquele que tem comunhão, intimidade com Deus e com o seu Espírito Santo, sabe que não é sobre você, é sobre Ele. Mas é em você, é na igreja que Ele é glorificado. João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Se você não dá fruto, Deus não é glorificado através de você. Então não se trata de nós, sim, se trata dele. Mas nós temos que ser o espelho que reflete, assim como a lua reflete a luz do sol à noite, assim nós temos que refletir e brilhar a glória de Deus neste mundo. Jesus falou isso. Brilhe a glória de Deus. Jesus ainda falou assim, brilhe a vossa luz diante dos homens. Vocês são o sal da terra. E se nós temos que brilhar a luz de Deus, e se nós temos que glorificar a Deus, então é importante que nós saibamos, sim, como Deus é favorável a nós, como é que Ele vai nos ensinar, como é que Ele vai nos conduzir. Ele tem um padrão, Ele tem a verdade. É por isso que todo filho de Deus precisa estar conectado com a verdade. Mas eu sei que às vezes nós temos a dificuldade de sabermos usar a vantagem espiritual que Ele nos dá. A gente não sabe usar a vantagem espiritual. E sabe por que a gente não sabe usar a vantagem espiritual? Porque nós somos tendenciosos a olharmos a desvantagem emocional. Somos seres humanos, somos seres emocionais, eu sei disso. Mas nós tendenciamos a olhar a desvantagem emocional ao invés de olhar a vantagem espiritual. E Deus está dizendo hoje, olha as vantagens, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas vantagens espirituais que Deus vai manifestar e está manifestando na sua vida, se talvez você não esteja enxergando ainda. Mas é verdade que às vezes a gente olha para a desvantagem emocional, está passando por uma estação, por um deserto, por alguma situação complicada, e já começa a reclamar. Lembra do povo de Israel quando Deus tirou do Egito? Eles estavam vivendo algo que nunca nesse mundo mais se repetiu. Está lá em Êxodo. Nunca mais. Da forma como Deus tirou o povo de Israel e levou para a terra prometida, é algo incrível. Mas chegou no momento em que eles estavam no deserto, eles estavam caminhando e eles estavam reclamando, o povo estava reclamando, porque o faraó estava vindo atrás para pegar eles. E eles estavam dizendo assim, por que você nos tirou de lá, Moisés? Por que tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui no deserto? Que crueldade, que Deus cruel é esse? Só nos enganou. E o povo começou a reclamar. Então quando a gente está em desvantagem emocional, quando a gente está olhando muito para a desvantagem emocional, a gente só reclama, a gente só critica, a gente se magoa fácil, a gente tem dificuldade de perdoar, a gente não enxerga com os olhos da fé, a gente entra em depressão, frustração e uma série de outras coisas que acabam dominando a nossa vida. E aí, a maioria das decisões que a gente toma, se nós estamos olhando para a desvantagem emocional, e eu gosto de dizer muito, sempre que eu estou aconselhando, conversando, sempre é uma máxima que eu utilizo, né? Deus toca no meu coração e é uma máxima que eu utilizo. Não se toma nenhuma decisão quando você está emocionalmente muito alegre e nem emocionalmente muito triste. Enquanto você está lá em cima, essa semana foi top. Ou você está lá embaixo e diz, olha, essa semana foi terrível. Você não toma nenhuma decisão. Simplesmente ignora, não toma nenhuma decisão. Você só vai tomar decisão quando a paz de Deus reinar sobre o seu coração. Porque existe uma grande chance da gente errar e falhar. Obrigado. Existe uma grande chance da gente errar e falhar
quando a gente toma uma decisão muito lá no extremo ou quando nós tomamos uma decisão muito lá embaixo. Existe uma grande chance de nós errarmos. Existe uma grande chance de a gente não enxergar o que Deus tem para nossas vidas. Existe uma grande chance da gente falhar e da gente não entender qual é a vantagem que Deus tem para nossas vidas. Se você for estudar com mais carinho, com mais energia, o Velho Testamento, na palavra de Deus, todo o Velho Testamento, você vai ver muito bem isso. Em todas as estações em que o povo passava, como Deus ia se revelando na vida deles e como é que Deus ia fazendo os milagres, como é que Deus ia mostrando a sua vontade, como é que Deus ia sendo glorificado através da vida deles. Quanto de nós já nos arrependemos de termos tomado decisões erradas? Quantos aqui já se arrependeram de ter tomado alguma decisão errada? Diga, eu já me arrependi. Eu já me arrependi de ter tomado decisão errada, porque muito lá em cima, muito lá embaixo. Quando você passar por alguma transição na sua vida, por alguma estação, lembre-se sempre de buscar a paz de Deus, que excede todo entendimento. Lembre-se sempre de, Senhor, mostra-me qual é a vantagem competitiva, qual é a vantagem que o Senhor tem para revelar na minha vida nessa situação. Porque aos nossos olhos humanos, às vezes, dependendo da situação, a gente não vê vantagem nenhuma. Por quê? Porque nós estamos olhando para a desvantagem emocional. A gente está olhando para o que a gente está sentindo. E eu não digo que você tem que ignorar ou deixar de olhar para aquilo que você está sentindo, mas você, como Deus falou para Caim, olha, o pecado está à porta, mas cabe você dominá-lo. Deus deu total capacidade de nós dominarmos. Eu sei que às vezes a gente precisa de ajuda. É por isso que a igreja é isso, a igreja é o corpo que a gente ajuda um ao outro. Mas eu quero relembrar o que nós estudamos na semana passada sobre Daniel e mostrar para vocês, mostrar para a igreja como Daniel estava enxergando a vantagem que Deus tinha para a vida dele. Lembrando, Daniel e todo o povo de Israel tinham sido derrotados na guerra. A Babilônia tinha conquistado o povo de Israel. Muitos foram exilados para a Babilônia. Daniel e seus amigos foram pegos como escravos para trabalhar dentro do palácio. Então eles estavam fora da sua zona de conforto. Fora da sua zona de conforto. Eu sei que tem algumas pessoas que sabem lidar muito bem com isso, quando você está fora da sua zona de conforto. Mas a maioria talvez tenha dificuldade de lidar quando nós estamos fora da zona de conforto. Quando estamos fora da zona de conforto, as emoções são muito fortes e aí nós podemos errar. E quando a gente erra, a gente não glorifica a Deus com a nossa vida. É por isso que Deus está dizendo, olha, foco em mim, preste atenção naquilo que eu estou fazendo na sua vida, fica conectado comigo, mantém-se firme no padrão que eu estabeleci para você, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mantenha-se firme. Daniel capítulo 2, no versículo 20 e 23, vai falar um pouco sobre isso. E disse Daniel, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos. Olha que coisa incrível. Deus, muda o curso dos acontecimentos. Já aconteceu, está acontecendo, mas Deus é capaz de mudar o curso dos acontecimentos conforme a sua vontade, conforme o seu propósito. Remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Talvez hoje tenha pessoas que estão vivendo nas trevas. Deus sabe o que você está passando. Mesmo que eles não estejam nas trevas, Ele sabe o que você está passando. Eu te agradeço, fala Daniel, eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos, revelastes o que o rei exigiu. Para quem não lembra da história, o rei teve um sonho e ele diz assim, manda matar todo mundo enquanto eu não tiver a interpretação desse sonho, enquanto não me contarem o sonho que eu tive, enquanto não me contarem a interpretação,
Se não fizerem isso, pode matar todos os sábios. Entre esses sábios estava Daniel e seus 3 amigos. Daniel corre para Deus, fala com seus amigos e disse: vamos clamar a Deus, para que Deus nos mostre uma luz e uma solução, para que Deus nos mostre a sua vantagem. E quando eles oram, em 24 horas Deus responde a Daniel e mostra qual foi o sonho que Nabucodonosor teve e qual era a interpretação dele, porque a Deus pertence as coisas profundas e misteriosas, então só Ele pode revelar. E aí Daniel está fazendo uma oração e está adorando a Deus. Deus, eu te louvo, porque tu és maravilhoso. Olha o que tu fizeste conosco. Olha como tu mostraste a tua bondade, a tua misericórdia para conosco. Daniel e seus amigos adoraram a Deus e ficaram muito agradecidos. E aí, Daniel prova a vantagem que Deus tem para a vida dele. Qual foi a vantagem que Deus mostrou para Daniel? Em meio ao perigo, em meio ao exílio, em meio a uma dificuldade difícil, em meio ao enfrentamento de uma possível morte, Deus revelou para Daniel qual era a sua vontade. Deus mostrou qual era a solução. Então Deus ele vai te mostrar qual é a solução. Só que você tem que buscar. Você tem que clamar. Você tem que ter intimidade com Deus. Ninguém que tem intimidade com Deus fica sem resposta. Só fica sem resposta quem está desconectado com o Pai. Quem desliga o Wi-Fi, que faz a ligação direta com Cristo. Ou talvez liga só no dia de domingo ou no sábado. Não, Deus está dizendo: busque sempre, busque em todos os momentos. E por que Daniel e seus amigos puderam usar essa vantagem? Porque eles foram agraciados por Deus. Eles experimentaram o favor de Deus. Qual foi o favor de Deus? Deus poupou a vida deles. Deus poupou a vida deles. Deus não deixou que o decreto do rei se cumprisse na vida deles. O decreto do rei era: manda matar, porque enquanto não me disserem qual é o sonho e a interpretação, está todo mundo aniquilado. E Deus mostrou o seu favor para Daniel e para os seus amigos. Quando Deus revelou para Daniel qual foi o sonho, quando Deus revelou para Daniel qual era o desejo de Deus. E isso trouxe paz, e isso trouxe certeza, e a melhor e a maior vantagem que nós podemos ter é saber que o favor de Deus está sobre nossas vidas. Paulo revela isso em Romanos. Ele disse: tudo, absolutamente tudo coopera para o bem. Olha o favor de Deus sobre a sua vida. Para o bem daqueles que amam a Deus.